Eu quero dizer-vos uma coisa, estou muito feliz, porque realmente esta serra está coberta de neve. É um dia de neve bonito. Nevou. As coisas são nossas também. Provem à rapaziada que vale a pena viver e digam-lhes aos rapazes, pensem que vão chegar à minha idade. Todos nós, quando somos novos, pensamos que somos eternos. Não somos, mas podemos ser uns velhos muito felizes. Eu posso dizer velho, porque sou velho, não é verdade? Mas realmente sénior é mais bonito. Terceira idade ou quarta idade é mais bonito. É mais bonito, mas ser velhinho também é muito bonito. É sim, senhor. Vejam lá se os netos não gostam de nos ver velhinho. Gostam ou não gostam? Avó, vozinha, dá cá um beijinho. A avó é 2 vezes mãe, não é verdade? Então sejamos avós uns dos outros. Vamos amar-nos uns aos outros. É fundamental que o amor exista sempre. Enquanto pudermos amar-nos uns aos outros e seguir estas palavras, já sabem por quem foram ditas, não é verdade? Sigam-nas, porque vale a pena. E vale a pena, sobretudo, uma coisa que está a acontecer nesta sala. É que estão todos a sorrir. O sorrir é uma grande ajuda para a amizade, para o carinho, para conversarmos uns com os outros, para haver um diálogo saudável. É bom. Sorriam sempre uns para os outros. Vale a pena chegar a um guichê e dizer, oh minha senhora, mas eu vou dizer, com um sorriso. E nós compramos logo tudo, os bilhetes todos. Compramos logo tudo quando nos tratam bem. Quando um médico nos recebe bem, quando um enfermeiro nos trata com carinho, quando dizem a nossa profissão, senhor engenheiro, como está? E o doente está muito mal. É a única coisa que temos quando chegamos a velhotes, às vezes é só a profissão que tivemos. E às vezes mudam-nos de profissão. Pois não, é tiozinho, é avôzinho, é priminho, não sei o quê, coitadinho do velho. E não. Nós temos uma profissão, vamos usar essa profissão. Senhor engenheiro, senhor doutor, como é que está? Sr. Manuel, Sr. António, nunca perdemos o nosso nome. Às vezes é a única coisa que temos, é aquilo que fomos. E é isso que temos que usar, estava ali escrito. Nós somos aquilo que fomos e seremos sempre. Sigam este exemplo de um velhote como eu. Eu só tenho aqui um mais velho que eu, uma senhora que está ali em cima. O resto eu sou o mais velho de todos. E trabalho muito. Eu estou reformado há 25 anos. Reformei-me há 25 anos, imaginem. A Segurança Social já me pagou tudo. É verdade, é verdade. Isto estou a brincar, mas é a brincar. Hoje tenho uma reforma, como calcula, mas tenho que trabalhar. Não quero perder aquilo que conquistei, a qualidade de vida que tenho, quero mantê-la e, portanto, tenho que trabalhar para manter essa qualidade de vida. A reforma não me dava essa qualidade de vida. Embora ajude. E também não é má de todo. Há quem tenha muito menos, na verdade, do que eu. Mas, de qualquer maneira, não é para a reforma que a gente trabalha. Trabalhamos para nós, para o nosso bem, para a nossa saúde, para a nossa felicidade. E quando tiverem doenças, há bocadinho disse a um médico muito simpático que esteve a almoçar connosco, e eu disse-lhe, eu sou amigo dos médicos. Quando eles me perguntam, olha, há uma coisa, não me dá nada. Eu não diga isso, tem que doer com certeza. Nós dizemos que não e eles pensam que não. Começam a animar-se e ficam contentes connosco. Nós não nos lamentamos, a lamúria não vale nada. Não vale nada. Nós temos é que combater. Pois eu já tive 3 tumores malignos. Eu sou canceroso. E tenho 90 anos, minha querida. Lutei. O nosso inimigo é a doença, não são os nossos semelhantes. A doença é que é o nosso inimigo. Não nos podemos entregar de maneira nenhuma. A gente não sabe o que é que morre, se é de apito, se é de desastre automóvel, se é de moto. A gente não sabe como é que parte. Partimos um dia. Dizem que é com pouco como o passarinho, mas não é verdade. Os passarinhos também sofrem, coitadinhos. Não, mas vamos entrar alegres nisso, porque realmente outros virão a substituir-nos, outros serão velhos como nós somos hoje, e vamos ser felizes todos. Isso é que eu vos peço. Sejam felizes. Amem-se uns aos outros. Muito obrigado.